E aí, galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Unicast, o podcast que é feito pra você. Galera, hoje esse episódio, aliás, todos os episódios eu falo que hoje esse episódio vai ser muito top, né? Todos são top. Mas hoje nós vamos falar com uma empreendedora, ela é mãe, engenheira e... olha só, tem muita história para contar aqui para nós. Então, fique até o final deste vídeo, porque vai ser incrível. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os patrocinadores que faz tudo isso acontecer, que nos ajudam a dar certo aqui esse programa, o Unicast. Então, primeiramente, quero agradecer a Unimaximize Marketing Digital, a empresa que oferece para você e também para sua empresa gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, criação de conteúdo e gravação de conteúdo, inclusive em loco. Se você quiser que uma equipe vai aí na sua empresa gravar com você, com roteiro pronto, com iluminação, com todo o equipamento, a Unimaximize pode te ajudar. E a Unimaximize também é responsável por toda essa estrutura, esse podcast maravilhoso que melhora a cada dia. E eu também gostaria de agradecer a Unigestão, a empresa de soluções tributárias que pode trazer para o empresário uma diminuição dos impostos e até mesmo uma previsibilidade para que esse empresário possa ter mais lucro, não é isso que a gente busca? Então é isso aí, pode procurar a Unigestão que eles vão te ajudar. E agora vamos falar com ela. Quem será a nossa convidada? Você está curioso? Ou você está curiosa? Se você quer saber... Não, vamos fazer um trato então. Se você quer saber com quem que eu vou falar aqui, eu quero que você dê uma curtida aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita. Estamos chegando a 6.000 inscritos. E quando a gente bater 6.000... nós vamos trazer uma surpresa, algo muito interessante. Então, aproveita, hein? Então vamos deixar, sem mais delongas, vamos falar com a nossa convidada, ela que é proprietária da PV Engenharia, Poliana Oliveira. Tudo bem, Carol? Aê, muito... Aliás, é boa tarde, mas às vezes a pessoa tá assistindo à noite, de madrugada, então vamos de tudo bem com você, tudo certo? Tudo certo. Galera, a Poliana, ela tava um pouquinho nervosa aqui, eu não vou falar nada não, viu? Mas ela tava um pouquinho nervosa, ela tava aqui, poxa, o que será que vão me perguntar? Poliana, seja bem-vinda a esse programa, a esse episódio incrível. A galera tenho certeza, todo mundo querendo saber quem é você, da onde você veio, seu currículo, e a casa é sua, vou te deixar à vontade, a gente vai bater um papo aqui top. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E, por favor, se apresenta pra galera. Muito obrigada pelo convite, queria agradecer você, a todo o pessoal do Grupo Uniconte, que é um grupo maravilhoso que a gente já conhece já há algum tempo. Você falando assim, ela é isso, ela é aquilo, vai chegar uma pessoa assim, eu falei, gente, quem será que tá falando de mim? Eu tava olhando pra porta, quem que será que vai entrar? Será que vai vir mais alguém? Mas sou eu. Ela e é ela. Enfim. O que você quer saber? Bom, vamos focar primeiro na Poliana. Quem é a Poliana? Da onde você veio? Conta pra gente, porque eu gosto sempre que a pessoa conta a história dela. Porque todo mundo, eu falo isso em todos os episódios, todas as pessoas que a gente senta pra conversar aqui nessa mesa desse podcast, tem uma história inspiradora. Sim. E a sua, eu conheço um pouco, vou conhecer muito melhor agora. Eu tenho certeza que é uma história inspiradora. Tanto para mulheres, para as mulheres, né? Quanto para os homens também, que querem se empreender, que tem o desafio de sair do CLT, de entender o que é ser um empresário, uma empresária. E eu tenho certeza que, conhecendo um pouco da sua história, vai ser inspirador. Então, conta a sua história, pode falar da sua infância, pode falar da sua adolescência, o que você se sentir bem, quiser contar pra gente, fica à vontade. Vamos lá, tô nervosa, mas vamos lá. Meu nome é Poliana, sou engenheira civil, tenho 32 anos. Eu fui criada numa cidadezinha do interior do norte de Minas. Vim para São Paulo com 17 anos, porque eu queria estudar. E eu sabia que lá eu não ia ter essa possibilidade de estudar.
Eu queria estudar, na verdade, porque não é porque eu queria estudar, eu queria mudar de vida, né? Eu vim de uma infância muito humilde, não me faltava nada, mas assim, eu vim de uma infância muito humilde, eu tinha o básico. E eu sempre quis crescer, eu sempre tive comigo que eu ia crescer, que eu ia poder fazer algo pelas pessoas que eu gosto, pela minha família. Eu fui criada pela minha mãe. Com 17 anos eu vim para São Paulo e vim morar na casa do meu pai. Fiz o 3º ano do ensino médio aqui em São Paulo. Depois de um tempo a minha mãe também veio para São Paulo. Eu ingressei na faculdade assim que eu terminei o 3º ano do ensino médio. Ingressei porque Deus me abençoou com uma bolsa de estudos, porque a minha família é muito boa, minha família sempre me apoiou muito, mas apoio financeiro minha família não tinha condição de me dar. A minha família sempre me deu apoio psicológico. Vai lá que nós estamos com você. Até aqui eu posso fazer por você. Daqui pra frente é você e Deus. E aí eu ingressei na faculdade, fiz 5 anos. Quando eu terminei a faculdade, no ano seguinte eu já me casei. No ano seguinte me tornei mãe. Veio a pandemia. Trabalhava CLT. Já estava com diploma tava com diploma na mão, mas ainda não exercia. E vi aquela necessidade de exercer. Eu não tinha... No período da faculdade, eu trabalhava bastante, né? Eu tinha que custear os meus estudos. Apesar de não pagar a faculdade, eu tinha que custear a minha vida. Sim. Enfim, eu não tinha... Como eu disse, a minha família sempre me apoiou muito, mas infelizmente, eles fizeram o que eles puderam por mim. Eu tinha que, né, me virar enfim. E só uma pergunta. Você falou que fez o 3º ano do ensino médio aqui. Aqui em São Paulo. Então, até o 2º ano você era de Minas. Sim, morava lá. Caraca, então você viveu bem em Minas, né? Sim. Porque geralmente a galera vem pra cá quando é criança ainda, né? Não, eu vivi bastante. E você lembra lá. de tudo? Sim, de tudo. E você visita lá ou não? Vou pelo menos uma vez por ano. Pra Monte Azul eu não vou. Não vou muito porque eu fiquei em Monte Azul muito tempo porque a minha mãe era casada com uma pessoa de lá. Enfim, o casamento finalizou. Mas a família do meu pai é de Montes Claros, que é 300 quilômetros. Também é no norte de Minas, por coincidência. E pelo menos uma vez por ano eu vou para Montes Claros. E a família do meu marido é de Patinga. Então, 2 vezes por ano eu vou para Minas Gerais. Norte de Minas é mais perto de São Paulo ou mais longe? Mais longe, Muito é perto mais da longe. Bahia. Porque mais perto é sul, né? Sim. Poxa, que legal. Desculpa ter te cortado. Não, imagina. Pode voltar para a época da sua faculdade. A gente quer saber detalhes aqui. Terminei a faculdade, me vi com o diploma na mão, estava casada já, com uma criancinha pequena. Foi em época... Logo depois começou a pandemia e eu trabalhava muito e eu fiquei muito estressada e eu precisava... Empreender é coisa de gente doido. Ou você nasce para empreender ou você é empurrado para empreender e você vai que vai. Eu fui na segunda opção. Você foi empurrada. Eu não tinha plano A e plano B. O meu plano B era fazer o plano A dar certo. Eu sabia que eu tinha um filho pequeno, eu tenho um marido que sempre me apoiou muito, 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 muito. Né? A PV não nasceu só de um sonho meu, mas um sonho meu e do Vinícius. Eu tinha um filho pequeno, mas o meu filho estava sendo criado pela minha sogra e pela minha mãe. Não que isso seja ruim, mas eu sempre quis ter uma família. Aquele sonho de sair do norte de Minas para vir para São Paulo, para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo, foi para ter uma família e dar uma condição de vida para minha família. E agora que eu tinha uma família, eu não tinha como dar essa condição que eu queria e também não estava com a minha família. Eu nunca quis ser rica, milionária. Sim. E tudo, mas eu queria viver bem. Eu queria viver conforto, né? Dignamente. Eu queria andar num carro bom, eu queria chegar num domingo, pedir uma pizza e o dinheiro dessa pizza não comprometer o resto do meu mês inteiro. Sim. Aí eu cheguei num momento de pandemia, estresse, e eu falava pro Vinícius, aí o Vinícius virou pra mim e falou assim: Poliana, sai. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei: olha, tô indo embora. Ele: não, vamos conversar, pandemia, isso. Eu falei: olha, não sei o senhor, o que o senhor vai fazer daqui pra frente, mas eu estou indo embora. E fui embora. Cheguei em casa, fiquei com meu filho, olhei para um lado, olhei para o outro, falei: bom,
A primeira parte deu certo, que eu pedi as contas, saí com uma mão na frente e outra atrás, mas eu tava precisando daquilo naquele momento. Falei, e agora? E a segunda? Não tinha conhecimento de mercado, tinha muito conhecimento técnico. Eu era técnica, mas assim, eu não sabia vender, eu não tinha um produto, eu não tinha uma empresa, eu não sabia gerenciar, eu não sabia o que era fluxo de caixa. Precificar. Jamais. Você só tinha a parte técnica. Sim. Você sabia por onde começar e finalizar um trabalho. Sim. Não sabia de mais nada. Fui fazendo cursos. Antes da gente começar aqui, eu falei um pouco sobre a primeira imobiliária que me deu uma oportunidade. Fiz o curso de regularização e tudo, mas eu precisava colocar isso em prática. Mas quem ia me contratar? Era uma época, a gente já estava vivendo já a pandemia, eu não tinha uma empresa grande, na verdade eu ainda não tinha empresa, trabalhava só com o meu CREA, com o meu CPF, não tinha nada para oferecer para a empresa. Aí o que eu fiz? Ofereci serviço de graça. Falei, eu preciso que alguém me dê uma oportunidade, eu preciso mostrar para essa pessoa que eu consigo. Uhum. Não o serviço, o CREA não permite a gente, né, oferecer o serviço, não era um serviço que eu emitia RT, enfim, era uma consultoria. Os clientes chegavam nessa imobiliária, eu entrei em contato com eles, falei, posso ir aí? Fui com a cara e com a coragem, falei, olha, Manuel Poliana, assim, contei tudo para eles, né, eles ficaram, beleza, que legal, né, que bom, e encerraram o contato, depois eu mandei mensagem, falei, Rodrigo, tudo bem? Tudo, eu falei, então... É assim, ele falou, não, agora a gente não tem nada. Eu falei assim, vou te oferecer o seguinte. Eu vi que você tem vários, eu entrei no site, vi que eles tinham alguns imóveis comerciais para locação. Falei vi que você tem alguns... Da própria imobiliária. Da própria imobiliária. Falei, eu vi que vocês têm alguns imóveis comerciais para locação. E eu sei que as pessoas vão atrás de vocês para alocar esses imóveis. E às vezes o que a pessoa quer colocar em tal lugar... ela não consegue alvará de funcionamento. Porque se ela quiser colocar, por exemplo, um barzinho num lugar que é só residencial, ela não vai conseguir um alvará de funcionamento. Sim. Falei, o que eu estou oferecendo para você? Quando você for atender um cliente, me manda aí os imóveis que você tem, me manda o IPTU e o perfil desse cliente, o que ele busca, que eu faço uma análise aqui, na legislação mesmo de São Paulo. Como se fosse uma consultoria. É uma consultoria. E te mando. E você atende o que eu não vou nem ter acesso ao seu cliente. E fui fazendo isso, eu fiz isso por 2 meses. Até que eles, né, confiaram, eles alocaram também um imóvel num valor super bacana para uma pessoa que estava buscando com essa consultoria minha. Deu certo, ele me ligou, me agradeceu e tudo. E ficou nisso. Aí ele ficou com aquela, né, dívida de gratidão comigo. Sim. Preciso. Depois, surgiu um cliente lá para eles. Esse cliente tinha um lote bem grande. Metade do lote era a casa dele, a outra metade ele queria vender. E queria deixar essa metade que ele ia vender na imobiliária. Aí ele me ligou, falou, você consegue... atende esse cliente para mim, esse cliente aqui é seu, né? Você vê se é possível fazer esse desdobro e né, a gente está te contratando aqui, vamos firmar uma parceria. Atendi o cliente, deu tudo certo, saiu o alvará, deu tudo certo, saiu o alvará de desdobro, o cliente deixou a parte do lote lá para a imobiliária vender, né? Eu recebi por isso, a imobiliária também recebeu e foi aí a nossa primeira parceria. Só que eu só tinha uma, né? Só tinha um cliente. Como que na você cara trabalha, e na coragem. Como que você trabalha e vive, paga a conta com um cliente? Falei, cara, eu preciso dar um jeito. Fui fazendo cursos. Aí eu fiz um curso da Leila Brito. Você chegou até a conversar com ela uma vez, uma outra situação de um curso que a gente ia gravar. Lembrou? Lembrei. Enfim. Ela queria um estúdio, né? Isso, dela. Fiz o curso dela, um curso maravilhoso, ela era referência. Eu falei, já que eu quero virar referência, eu vou atrás de quem é a referência hoje no mercado. Fiz uma pesquisa, a referência era ela. O curso dela era um valor que na época eu não podia pagar. Não tinha, eu não lembro se... Era um valor que eu não podia pagar. Sim. Aí eu virei pro Vinícius e falei, olha, aquele dinheiro que eu fiz daquele desdobro, né? Eu já gastei, eu preciso fazer isso aqui agora. E o curso dela era exatamente do quê? De regularização. De regularização. E ela é tipo aquelas mentoras que tem curso online? Sim. Certo. Isso mesmo. Uhum. Aí o Vinícius pagou esse curso pra mim, como ele viu que eu
eu era muito engajada e tudo, pagou esse curso para mim. Na época eu não estava trabalhando, tinha só feito esse desdobro e tudo. Fiz o curso dela, foi muito interessante. Dentro do curso dela tinha uma comunidade. E nessa comunidade, o pessoal ficava mandando dúvidas, né? E tinha os monitores dessa comunidade, às vezes, assim, nessa comunidade tem pessoas do Brasil inteiro, né? E vem muita dúvida de São Paulo. E por coincidência, esse desdobro que eu fiz foi em São Paulo. Então, eu dominava a legislação de São Paulo. Eu sabia como que acontecia, entendeu? Tinha estudado bastante. Aí o pessoal mandava dúvidas sobre regularização de São Paulo. Eu ia lá, mesmo não sendo monitor, e respondia. Sim. Respondia tanto na plataforma online, e ela tinha uma comunidade no Instagram com 5.000 pessoas. E respondia lá nessa comunidade do Instagram. E quando alguém mandava uma pergunta que eu não sabia, ou que eu não via, o pessoal sabia que eu respondia tudo, então eu acho que o pessoal já alucinava, né? Ah, se ela tá respondendo tudo é porque ela trabalha muito com isso, então ela sabe, ela domina. Quando eu não via, alguém já ia lá, me marcava, e eu ia lá e respondia. E quando eu não sabia, eu anotava. No centro de São Paulo, eu moro aqui em Ferraz, mas lá em São Paulo tem... Lá na São Bento, em São Paulo, Sei. tem um departamento de análise técnica, de pré-projeto, enfim. Que é do... Da SMU, né? Lá de São Paulo. Aí, o que eu fazia? Eu anotava essas dúvidas e né, ficava pegando lá. Eu falava, gente, agora eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisada. Não sei, mas eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada na legislação. Olhava na legislação. O que eu não entendia, deixava anotado, ia na SMU. Eu ia só pra isso. Eu pegava um trem, descia pra Ferraz a pé, porque eu não tinha dinheiro. Meu marido já tinha pagado o curso pra mim, que era um valor que eu não podia pagar. Isso quando mesmo? 2000 e... Depois pandemia? Não. Ou meio pandemia? Meio pandemia ainda, 2020. E lá era assim, como foi em época de pandemia, eles não atendiam o dia inteiro. Então, eu tinha que chegar num horário certo para eles me atender. Descia para Ferraz a pé, pegava o trem, ia até a São Bento, descia para São Bento, ficava lá esperando, era tipo 10 fichas no dia, pegava uma ficha, subia, chegava... Só para tirar aquela dúvida. Tinha um técnico lá que era, nossa, um abençoado de Deus. Eu abria assim, eu falava, eu tô com dúvida disso. Aí ele falava, aqui você pesquisa aqui você pesquisa aqui você vai fazer assim, aqui você vai fazer assado. E eu ia anotando, e ele sempre na legislação. A legislação é essa, assim, assim, assim. Anotava tudo, chegava na minha casa, abria a legislação, porque ele sempre passava a lei. Tinha um técnico lá que era maravilhoso, ele explicava e passava a lei. Aí eu ia lá na lei, estudava aquela lei. Aí no final do dia eu ia lá e respondia. Ia atrás do comentário e respondia. Foi indo. Comecei a ir a eventos de network também, fazer mentoria, fazer isso, fazer aquilo. E as coisas foram acontecendo. Até que um dia, a Leila me encontrou num evento, eu era muito ativa na comunidade. Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso que você dê uma aula no meu curso. Eu quase caí pra trás. Eu falei assim, eu? Ela falou, eu quero que você dê uma aula no meu curso, eu quero que você fale sobre um determinado assunto que era a anistia de São Paulo. A anistia foi prorrogada, mas naquela época foi 2023, não ia ser prorrogada. A gente não sabia se ia ser ou se não ia. Aí eu fui lá, né, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, trabalhei, postava assim, eu não tenho muitos seguidores nas redes sociais, acho que tem uns 1.000 e pouco, mas assim, eu postava um conteúdo voltado para engenharia e pessoas que precisavam do meu trabalho vinham atrás de mim. Legal. Fechei parceria com essa imobiliária, ela me marcou numa publicação. Um advogado que viu a imobiliária me barcando, me seguiu, depois me pediu um orçamento e assim foram acontecendo. Até que chegou nesse dia aí desse bendito desse curso. Falei, gente, aí ela falou assim, preciso que você dê uma aula. Eu falei, misericórdia. Falei, como que eu vou dar uma aula? Eu não sei dar aula. Ela falou, não, prepara uma aula e você vai dar uma aula na comunidade. Aí eu pensei, porque eu vou gravar uma aulinha na comunidade, né? E vai ser, beleza. Aí daqui a pouco ela, vai ser um intensivão, vai ser um sábado. A gente vai pegar de 8 da manhã até as 5 da tarde. Eu fiquei olhando assim pra cara dela. Falei, nossa, legal que ela confia mais em mim do que eu, né? Online esse evento? Foi online. Aí me chamou,
chamou uma outra menina que também era aluna do curso dela, né? A Carol, que hoje é minha amiga também. Entrou no BNI por indicação minha, Carol. Ela fazia topografia e tudo. E outros profissionais também. Um profissional era um arquiteto, outro profissional que falava sobre redes sociais, outro profissional... Para montar, assim, como era uma mentoria, então todo mundo que chegava nesse curso era muito cru. Sim. Então ela pegou uma aluna e falou assim, olha, minha aluna foi minha aluna, hoje ela tá... Essa época, quando eu dei aula nesse curso, eu já tava trabalhando já tinha serviços recorrentes e tudo. Mas para mim foi uma honra muito grande. Aí eu peguei e dei essa aula. No dia que eu dei essa aula, foi dia 2 de dezembro de 2023. Eu já trabalhava desde 2020, já tinha um tempo, já tinha 3 anos ali que tava... Mas eu percebi que mudou alguma coisa naquele dia. No dia da aula. No dia que eu apliquei aquela aula. A minha aula foi a última. E o pessoal ficou para assistir. Porque a minha aula, o que eu fiz? Falei, cara, preciso... O pessoal que tava lá era muito fera. Era um cara de tráfego pago que tava ensinando o pessoal a fazer tráfego pago. Quem é que não quer aprender? Sim. Era uma menina de topografia, que é a Carol, que é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar. Ela trabalha com laudos periciais. E falava tudo sobre topografia. Era o Rogério, que é referência em arquitetura. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu cheguei e comecei minha aula. Falei, gente, ó, tudo que eu ia falar, o pessoal já falou. Comecei assim, eu falei, tudo que eu ia falar, ele já falou. Se terminar por aqui, tá ok. Mas como eu tenho tempo ainda, eu vou ter que dar essa aula, porque eu falei que eu ia dar. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu modelo de viabilidade que eu tenho e vou apresentar pra vocês. Beleza? Beleza. Eu falei, ó, não adianta eu ficar falando muito aqui, porque a lei o Rogério já falou, tal coisa fulano já falou, então vamos pra prática? Ah, vamos. Aí eu dei essa aula, não sei se é porque foi muito prática, eu peguei e mostrei, você vai fazer assim, 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 fiz um passo a passo, o pessoal gostou muito. Quando eu finalizei aquela aula, era um sábado, na segunda-feira meu telefone não parou de tocar. Foram 6 alunos dela, não parou de tocar não, 6 alunos dela, mas como eu nunca tinha dado consultoria, 6 pra mim era muito. Sim, sim. Foram 6 alunos dela que vieram me chamar para fazer parceria para aplicar consultoria. Foi um final de ano e a anistia ia terminar e aquela correria louca. Eu lembro que eu via, aí, quando foi no outro dia, mais 3 alunos e depois mais 2. Eu sei que no final eu fiz consultoria para um monte de gente, fazer consultoria para um monte de gente. Eu dava aula até 9 horas da noite por conta dessa aula. Viajei, fui para Montes Claros, não, fui para Ipatinga, fui para Roça e dei aula da roça. Tinha internet lá, a internet era meio escassa, mas tinha. Da sala da casa da madrinha do meu marido, e o pessoal me ligando, me chamando, e aí foi assim que aconteceu. E aí você, nesse meio tempo... Ó, eu vou pedir pra você colocar a garrafa pra cá, pra mim, por favor. Aí. Nesse meio tempo, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de ter que aprender muitas coisas, né? E eu vejo você, o pouco que eu te conheço, eu vejo que você fica com o seu modo aprendizado a todo momento. Você sempre fica observando, olhando as coisas, né? Quando você foi fazer essa aula, igual você falou, poxa, eu quase caí pra trás quando recebi o convite. Quais foram os desafios que você teve que enfrentar pra você conseguir desenrolar assim, essa aula? Montar. É muito fácil você... Eu não tenho problema nenhum em falar. Quer dizer, tem e não tem, né? Só que uma coisa é você pensar e falar. Outra coisa é você tirar daquilo que tá na sua cabeça e colocar no papel. Virar um conteúdo, Virar um conteúdo a ponto da pessoa que você tá dando aula entender o que você tá falando. Uhum. Entendeu? Esse foi o seu maior desafio? Sim, montar. Tanto... O que eu fiz? Eu falei, cara, se eu for montar um pra esse pessoal, não vai sair. Vou pegar o que eu uso. Uhum. Que já tá lá e... Não sei se foi por isso que o pessoal gostou, porque é algo que eu tirei do meu escritório, que realmente dá certo pra mim, e apresentei pra eles. E deu super certo. Outra coisa também que, pra mim, tá sendo agora nesse momento também, porque assim, eu tô aqui com você hoje, o podcast vai passar depois, só que assim, eu tento não ligar pro que as pessoas falam. Sim. Porque eu pensei, eu falei, caramba, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu fiz? O que eu construí? Ah, mas é pouco. São poucas pessoas que vão assistir. São 30 pessoas. 30 pessoas enchem uma sala.
Aí você fica pensando, o que aquelas 30 pessoas vão pensar de mim? Tô aqui hoje, mas eu tô pensando, quando esse podcast passar, eu não sei quantas pessoas vão assistir. O que essa pessoa vai pensar de mim? E eu vi que aquilo tava me travando muito. E eu sempre pensei assim, se eu tô com dúvida de alguma coisa, em determinado assunto, eu vou atrás de uma pessoa que eu vi que passou por uma situação parecida com a minha, para perguntar para ela o que ela fez. Sim. Eu não sou o tipo de pessoa que dá murro em ponta de faca. Se eu vejo que aqui vai dar ruim, eu vou pro outro lado para tentar bolar alguma coisa. E eu tinha uma outra amiga, outra conhecida também, que também fiz um curso dela, acabei fazendo um curso dela, que é a Larissa Oliveira, lá de Santos também. E eu falei, Lari, tá acontecendo isso, isso e isso. E a Leila, eu lembro até hoje dessa conversa, a Leila me chamou, porque a Leila e a Larissa hoje pra mim são minhas maiores referências. De tudo. De tudo. Quando a Lari fala assim pra mim, lê esse livro aqui, eu vou lá e leio. Polly, que você precisa de network, entra pro BNI, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu tô vendo que pra ela tá dando certo. E a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, que é um perfil meio executor, né? Falei, Larissa, eu tô com muito medo de dar essa aula, e tem fulano que vai dar aula, ciclano, e são pessoas muito... O Rogério é uma pessoa que tem um conhecimento, assim, ímpar em arquitetura. Assim, é um cara fora da curva. Ele é surreal. Hoje eu tenho o contato dele no meu celular, eu mando as coisas pra ele, na hora ele me responde, assim, é uma honra pra mim ter contato com ele, né? Aí eu virei pra Lari e falei, Lari, eu tô com vergonha, o que eu faço? Ela falou assim, Polly, você sabe fazer? Falei, sei, eu faço. Já protocolei um monte de processo assim, já deferi, deu certo. Eu sei do que eu tô falando. Ela falou assim, então faz. Falei, mas eu tô com vergonha. E a Larissa, ela é engajada nas redes sociais. Ela falou assim, Polly, eu também tinha esse bloqueio no começo. Eu tinha vergonha do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer. Só que depois que eu comecei a postar e comecei a dar muito certo, o que eu comecei a pensar? Ninguém que tá rindo de mim paga as minhas contas. E isso daqui tá me dando resultado. Quando você virou pra mim e falou assim, vamos no Unicast? Eu falei, vou falar o que no Unicast? O que eu tenho pra falar? Por que eu vou lá? E se alguém olhar e assistir, ver e rir de mim? Depois eu falei, cara, ninguém que vai rir da minha cara vai pagar minhas contas. O que você tem que pensar assim, pô, quando eu for pagar meu boleto, o que a pessoa vai pensar? O que ela vai falar? O que ela vai fazer? Como ela vai me ajudar? Aí, não vai. No dia que ela falou isso pra mim, a Leila me fez esse convite num sábado, eu conversei com a Larissa na segunda, terça-feira eu preparei a aula e mandei pra Leila. Falei, Leila, essa aula aqui que a gente vai aplicar, o evento era tipo daqui 20 dias, sabe? Sim. Ó, valida isso aqui pra mim, vê se pode ser assim. Pode ser assim, pode ser com a minha logo, pode ser embaixo com os meus contatos. Ela, não, perfeito. Se é você que tá dando a aula, tem que ter seus contatos no final, que se alguém quiser entrar em contato com você. E foi isso que aconteceu. Top. E é por isso que eu tô aqui também. É isso aí. E eu vejo que você tem uma forma de lidar com as pessoas bastante diferente, né? Não sei se é pelo fato de você não ter vindo desse ramo empresarial, na sua família não ter tido alguma referência, né? E eu sempre falo que o empreendedor de hoje, ele é empreendedor por algo que aconteceu lá na infância. Olha, uma coisa que você falou que é muito interessante. Olha, eu passei muita dificuldade, né? Olha, minha família era muito humilde, infelizmente eles não tinham condições financeiras para me ajudar. E você, quando decide se tornar empreendedora, eu tenho certeza absoluta que na sua cabeça é por conta de tudo isso. Sim. E que alguma coisa você tinha que fazer para mudar. Sim. Essa situação. E é assim que eu também penso. Eu falo, poxa, na minha família num todo, se a gente for colocar na ponta do dedo quem é empreendedor, muito pouco. Só que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Para mudar a alinhada, né? Daqui para frente. Então, eu senti que você teve essa questão. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para
eu mudar essa situação. Não que depois da sua vida adulta você tava passando dificuldade, não é isso. Porque muita coisa mudou, né? Sim. Você, seu esposo, se ajuda, Sim. tudo mais, né? A mesma coisa que eu na minha casa. Mas o empreendedorismo, ele sempre vem por algo que a gente passou lá na infância. Sim, sim. O meu núcleo familiar, assim, família, né? Meus pais, meus irmãos, a primeira a empreender fui eu. Uhum. A minha mãe é costureira, e foi minha mãe. Minha mãe é costureira e tudo, meu pai é caminhoneiro. Só que eu não tinha esse... Como é que eu posso... Eu não entendia de mercado, eu não entendia como que é empreender. Eu achava assim, ó, eu fechei um contrato, o contrato é R$5.000. Putz, R$5.000 é pra mim. Eu não entendia que se você vai empreender amanhã, você já acorda devendo. É, lógico. Você vai empreender hoje, amanhã você tem contador para pagar. Mês que vem, você tem que pagar seu contador. Mês que vem, você tem que pagar suas DARFs. Mês que vem, você tem que pagar seu funcionário. Mês que vem, der o que der, você tem que pagar sua água, sua luz da empresa. Sim. A empresa é uma família, a empresa é isso aqui. Você é isso aqui. Você, Poliana, você trabalha para a empresa. Sim. Eu não entendia isso. E foi aos trancos e barrancos mesmo. Foi tentativa e erro. Como eu disse, eu não tinha plano B. O meu plano B era o plano A. O meu plano B era fazer o plano A dar certo. E tá dando. Tá dando. E vai dar em nome de Jesus mais ainda. E, meu, muito legal. Essa parte que você fala, poxa, eu não sabia precificar, eu não sabia o que era empreender, eu não sabia o que era pessoa física, o que era pessoa jurídica. Hoje... você teve que buscar todo o conhecimento que você tem, né? Na raça, para você poder falar assim, não, hoje eu já tenho alguma estrutura, já entendo como faz, como precificar, como separar aqui e ali. Conta um pouquinho pra gente como que tá hoje. Eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. Depois que eu fiz todos esses cursos de regularização, tudo técnico, eu entendi que me faltava procedimento, me faltava gerir uma empresa de um funcionário. No caso, 2, que sou eu e o Vinícius, que éramos eu e o Vinícius. Não conseguia gerir. Aí eu fui procurar o quê? Cursos de vendas, cursos de marketing, de posicionamento, entender o que é um CRM, porque eu não sabia. Boa. Não que hoje eu saiba, mas o pouco que eu sei tem me ajudado muito. Porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada. E hoje você já utiliza essas ferramentas? Sim. Pra mim, hoje são essenciais. Sim. A gente tava falando, né, sobre CRM um pouco atrás, assim, de vendedor ter que usar e tudo, né? São algumas ferramentas que é igual... Eu estava hoje mais cedo em um evento e o palestrante, ele falou, você tem que fazer o que tem que ser feito com a ferramenta que você tem. Não espera você ter, por exemplo, vou gravar um vídeo. Pô, eu vou esperar ter um iPhone 16 Pro Max para eu gravar um vídeo? Ou eu vou esperar comprar uma câmera aquela da Globo com microfone? Não. Imagina. Né? E o pequeno empresário, inclusive quem está assistindo a gente, tem muitas ferramentas, até de forma free, gratuita, que você consegue organizar muitas coisas. O CRM é uma delas, né? E o CRM ele é muito importante, por quê? Porque uma vez que você cadastrou ali aquele seu prospect, né? A pessoa que você está prospectando, a pessoa que levantou a mão para você por algum motivo, seja uma referência, uma indicação, seja um anúncio que você fez, ou seja uma parceria que a pessoa tá te oferecendo ou você tá oferecendo para ela. Quando você cadastra ela ali, você começa a criar um histórico do seu relacionamento com essa pessoa. Então, por exemplo, hoje, conheci a Poliana em um evento. Ela é engenheira civil. Eu atendo muitas empresas da área da construção civil. Então, deixa eu cadastrar aqui a Poliana, PV Engenharia, e-mail, telefone. Como que você conheceu? No evento X. O que você conversou com ela? Poxa, olha, conversei com ela, falei que a gente presta serviço de contabilidade, nós somos especialistas, nós temos um setor especialista no ramo da construção civil que gostaria de agendar uma reunião. Ela falou que futuramente nós voltamos a conversar. Eu não vou deixar você morrer ali. Por quê? Nesse mesmo dia que eu cadastrei você, eu já vou cadastrar um fluxo de conversas futuras. Então, poxa, o follow-up. Quando vai ser o primeiro follow-up? Vai ser no dia... Hoje é dia 5. Vai ser no dia 15.
Ah, então vou chamar ela daqui a 10 dias. Aí, pô, chegou... Tudo bem, Poliana? Tudo? Pô, tô na correria aqui. É a época de não sei o que, tô na correria. Pá, então tá bom, não. Vou te retornar dia 25. Tudo bem. Dia 25 chama a Poliana. E tem muitos contratos, parcerias que você fecha que não é no momento. Não é na hora. Até porque isso aí também te ajuda a ir modelando o seu produto. Exato. Exato. Eu, por exemplo, eu não achei que eu ia trabalhar com regularização e ia me especializar da maneira que eu me especializei. Eu não imaginei. As coisas foram acontecendo e com o tempo, aí eu entendi quem é a persona do meu produto, para quem eu tô vendendo, quem é o meu parceiro ideal, como que ele se comporta. Quem é a pessoa, por mais que esse cliente chega por um parceiro, mas quem é essa pessoa? Quem é essa persona? Quantos anos ela tem? Como que eu vou falar com ela? Você começa a desenhar Você começa a desenhar seu cliente. Começa a desenhar a sua abordagem. Qual que é a classe social dela? Isso envolve muita coisa. Sim. A classe social, qual é o tipo de gosto de música. Quantos anos ela tem? É homem, é mulher? Por que essa pessoa chega até mim? Se a pessoa chega... Você tá trabalhando com dois públicos diferentes. Público A age de tal forma. Público B age de tal forma. Como que eu vou... Eu não consigo tratar o público A da maneira que eu trato o público B. Senão eu queimo a minha venda. Uhum. Eu demorei um tempo para entender que eu tinha que vender. O meu problema era vender. E para vender, eu tinha que ter conexão. E aí você foi para cima. Ah, meu filho, quando eu falei, é isso, então bora. E você... Mas não dava. E você, inclusive, você hoje faz parte do BNI, né? Sim. Uma galera top do BNI já veio aqui também. E a gente tem um network muito forte também, porque nós também estamos lá no BNI. E assim, falando de network no geral, o que você sente do network, a importância para você no seu negócio? Não sei se você conseguiu entender minha pergunta, mas o network, ele faz a diferença para você? Para sua empresa? Para mim, sim. Porque hoje, depois disso tudo, eu começo a dar... depois disso, como eu te disse, tinha um CRM e tudo, eu comecei a modelar o meu produto. E eu vi que eu não trabalho só com consultoria, com regularização. Eu presto consultoria. Tem muito engenheiro recém-formado ou engenheiro que trabalha já com obra, fecha o pacote com o cliente, mas ele não sabe fazer regularização, ele vem até mim. No que o network me ajudou? Como é que eu posso dizer? Além de ter o contato com essas pessoas, mas construir uma referência. Quando eu falo construir referência, é referência de empresa. Sim. Você pode confiar na Poliana, engenheira, porque ela é daquela empresa, e aquela empresa está sempre nos eventos de network que passa por curadoria. Por exemplo, o BNI, para você entrar no BNI, eu passei por uma curadoria. Sim. Tive que mostrar pro BNI que eu não estava devendo a ninguém, que a minha empresa não era caloteira. Que é idônea. Que a empresa era idônea, que eu realmente entrego o que eu tô prometendo pro cliente. Fiz agora a minha segunda renovação. Para me fazer a minha segunda renovação, tiveram que analisar meus números para verificar se era interessante ou não a minha empresa continuar lá. Sim. Entendeu? Então, em relação a network, para mim hoje foi essencial. Eu consegui a minha carreira, não sei se assim, a minha empresa ela se desenhou de um jeito em que eu fui jogada para São Paulo. Então, hoje eu tenho imobiliárias, tenho 4 escritórios de advocacia que sempre fazem comigo e tudo, mas eu quero hoje modelar para atender aqui no Alto Tietê. No Alto Tietê, eu não tenho network. Eu preciso desse network. Como que eu vou chegar para a pessoa do Alto Tietê que está morando aqui? Vou falar, olha, eu atendo lá em São Paulo. Tudo bem, mas aqui você não atende. Quem que você conhece aqui? Aonde você vai aqui? Quais são os lugares que você está frequentando aqui? Como é que eu vou saber se você é de Poá mesmo? E o network te abre essas portas, sim, né? Sim. Eu entrei pro BNI, o meu intuito quando eu entrei pro BNI era me abrir portas no Alto Tietê. Não que eu não goste de trabalhar em São Paulo. Uhum. Só que assim, São Paulo é uma cidade gigantesca, tem um rio de oportunidades ali.
Só que eu trabalho com regularização em São Paulo, né? E tem regularização que é feita tem regularização no cartório, que é tranquilo, é lindo, é maravilhoso. Unificação, retificação é lindo, sai em pouco tempo. Mas o que se trata de prefeitura em São Paulo... Aí é doído. Ô, meu filho. Esse meu filho quer dizer tanta coisa. Enfim. Tem tudo para ser perfeito. O site é perfeito, o modelo é muito bom, só que é muito grande. Não tem braço para atender todo mundo. Entendeu? É muito processo, é muita coisa. Infelizmente... Enfim, não vamos entrar nessa seara, sim, porque envolve outras situações, né? Mas o Alto... Público, enfim. Mas aí eu vim pra Poá, pro Alto Tietê, por quê? Porque aqui é menor. Sim. É óbvio. A contrapartida financeira aqui, também eu não consigo equiparar a São Paulo. Mas aqui o processo anda. Eu não fico aqui com um processo 6 meses em cima da minha mesa. Lá, eu fico 2 anos, 2 anos e meio. Aqui eu consigo chegar na prefeitura e conversar com o técnico. Falar, tô com um processo aqui, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? E o Alto Tietê tem um grande potencial. Sim. Né? Muitas empresas de São Paulo também estão vindo para cá, querem atender as empresas daqui, a galera aqui do Alto Tietê. E falando de regularização, tem muita coisa para fazer, né? Sim, aqui é pra nadar de braçada. Tem muita coisa. Aqui, essa região toda, Ferraz, Poá, Suzano, eram tudo sítios. Eram tudo sítios que as pessoas, né, foi tudo loteado, né? Foi fazendo loteamento e fulano foi cobrando antigamente o que valia a palavra. Onde a minha mãe mora, a casa da minha mãe é Itaquá. Onde a minha mãe mora hoje, a vila ali, ali é um U. Assim, aqui é um outro imóvel e aqui é um U. Então tem a rua da minha mãe, que é a Rua Franca, e aí tem a Rua Tatuí, que é a outra rua de frente. A Rua Franca, essas 2 ruas era tudo do meu avô. Era um sítio que meu avô tinha, o pai da minha mãe. Era tudo do meu avô. E na época ele loteou tudo. Vendeu as ruas para a prefeitura, essas 2 ruas, porque a parte de cima já era um outro terreno. Aí ele loteou, ele deu um lote para cada filho. Na época, inclusive, esse que minha mãe mora, o terreno que é do lado, que era a casa da minha avó e do meu avô, ainda tá inventário, né? Então Sim. Tem todo um procedimento lá judicial para poder liberar para venda. E aí, do lado tem meu tio, tudo, e toda a rua inteira era do meu avô lá. Sim. E você falou, eu lembrei disso, porque eu não sabia que foi loteado. Por algum motivo eu sabia que meu avô vendeu de alguma forma. Mas eu conversando com a minha mãe esses dias, olha só, não faz um mês. Eu conversando com ela, ela falou assim, que era... Não, quando eu falei pra minha mãe que eu tava estudando alguns investimentos imobiliários, ela falou, você quer ser igual ao seu avô? Aí eu falei, oxe. Eu sabia que meu avô teve plantação de café, de cana. Inclusive, ele teve diabetes tipo 1, porque foi muito grave. Inclusive, foi por isso que ele faleceu. Porque ao invés dele tomar água, ele tomava caldo de cana no meio do canavial. E aí a diabetes foi tão grave que ele teve que amputar uma perna, depois a outra. Pai da minha mãe. E aí minha mãe, nessa conversa que eu tava falando com ela, ela falou assim, você quer ser igual ao seu avô? E aí eu peguei e falei assim, meu avô? Eu nunca imaginei. Aí eu falei assim, mas como assim meu avô? Aí ela falou, seu avô que mexia com esses negócios de imóvel. Eu falei, como assim? Ela falou, você acha que aqui os vizinhos, aqui os terrenos que são o nosso aqui, foi como? Seu avô luteou isso aqui tudinho pra vender. E eu falei, você tá de brincadeira. Na minha cabeça, tipo assim, onde que tá esse dinheiro, né? É que as pessoas não sabiam empreender, né? Não. Então, aí ela falou assim, olha só a cabeça do seu avô. Primeiro ele comprou um sítio, não me lembro, mas eu acho que ela comentou que era Atibaia. Não, ele tinha um bar, ela começou falando desse bar. Ali na Penha, aqui em São Paulo, Penha. Ela falou que o bar existe até hoje. Só que já passou por várias pessoas. Sim. E é bem tradicional.
Aí esse bar, ele trocou por um sítio em Atibaia, se eu não me engano. E do sítio de Atibaia, ele trocou por esse sítio aqui de Itaquá. E aí, ali, esse sítio de Itaquá, ele loteou tudo. Inclusive, a rua ali da minha mãe é Rua Franca, que é o meu sobrenome. E a vila é Vila Dolores, que é o nome da minha avó. Sim, aqui o Alto Tietê é um horizonte azul para quem trabalha com regularização. O que falta aqui é conhecimento. É. Porque, como você falou, na época do seu avô, né? Isso há 30, 40 anos atrás. Não, muito mais. Enfim, 50 anos atrás. O que valia antes era a palavra. Sim. Seu avô, como era o nome do seu avô? João. João vendeu para mim um lote. João virou para mim e falou assim, olha, nesse lote é seu, você vai me pagar tantos, né, R$1.000, eu não sei qual que era a moeda na época, mas vamos lá, R$20.000. E você vai me pagar nas pedaladas, né? Parceladinho ali. O que valia era o que ele tava falando pra mim. E era assim que ficava. Aí eu ia lá, construía, comprava esse lote, terminava de pagar pra ele, construía. Depois de um tempo, eles faziam loteamento. Depois de um tempo, a própria prefeitura vai lá, cadastra todo mundo, começa a cobrar o IPTU, enfim. E a pessoa tá ali, tem gente que jura de pé juntos que porque o nome tá no IPTU, o imóvel tá no nome dele. Não, que tá regularizado. Tá regularizado. Mas não pergunta se tem escritura, né? É diferente. Não. São coisas diferentes. Isso é uma questão tanto cultural quanto financeira. Porque Sim. não vamos dizer que uma escritura é barata. Não é, mas vamos lá. Um carro é barato? Não. Não é. Mas quando você compra um carro, qual que é a primeira coisa que você faz? Passar ele pro teu nome. Sim. Casar é barato? Também não. Mas quando você ama uma mulher, qual que é a primeira coisa que você faz? Passa ela pro teu nome. Agora, você compra uma casa. A casa é barato? Não é. Você está confiando que um contrato de compra e venda, às vezes é por pura falta de conhecimento. Às vezes a pessoa pensa que... tem gente que jura de pé junto que contrato de compra e venda tem o mesmo valor de uma escritura. E é um risco, né? Sim. Porque... Por exemplo, ó, seu avô loteou lá. Tá. Então tem lá, provavelmente tem uma transcrição, não é nem uma matrícula, é mais antigo. Tem uma transcrição falando que está em nome do João Franca. Certo. Certo? Ele faleceu, sua avó faleceu, tá lá no processo de inventário. Aquilo tudo ali é deles. Os seus tios, sua mãe não vão requerer a parte dos vizinhos lá, porque já sabe que não é deles, né? Que foi vendido. Só que aí, pra pessoa provar... Por isso que os inventários ficam tudo parado. Porque você tem que provar, ó, meu avô vendeu essa partezinha aqui é do fulano, essa parte é do ciclano, o que é nosso é só isso aqui. Sim, correto. E você falou a verdade. O terreno que é da minha avó, né, que ela é falecida, que inclusive era do meu avô, ele é tipo... é muito grande. Eu nem sei quantos lotes tem ali, mas eu acho que no mínimo uns 5, 6. Porque é muito grande. É muito, muito grande. E eu até tava conversando com meu primo, que é o advogado que tá responsável pelo inventário. O juiz já deu alvará de venda, ele já tentou vender tudo, mas como é um terreno muito grande, tem um valor significativo, e ali a região não é uma região que talvez seja tão fácil de venda, sabe? Não é uma região que você vai lá e você coloca, tipo assim, uma empresa lá. Fácil. Sim. Não, é mais residencial. E aí, quem é que vai comprar um terreno de 6 lotes? Só se o cara quiser, a pessoa quiser uma chácara, alguma coisa nesse sentido, ou um investidor que queira construir casas, ou qualquer outro tipo de investimento, entendeu? Então... eu tava até falando, caraca, dá pra fazer tanta coisa nesse terreno, né? Só que é pra você ver como são as coisas. Se eu não me engano, no inventário tem 19 herdeiros. É isso. Porque, tipo assim, era da minha avó. Aí, a partir do momento que a minha avó faleceu, passa para os filhos. Sim. Os filhos que estão vivos têm direito. E os filhos falecidos fica para os filhos dos falecidos. Isso. E se um dos filhos faleceu, fica para os filhos dos filhos. Isso mesmo. E aí vai colocando um monte de gente lá, e aí entra, né, a galera, todo mundo, né? Mas
Deixa eu te fazer uma pergunta, Faça. que talvez possa ser uma pergunta sobre regularização. Por exemplo, o João deixou um terreno. João, seu avô, outro João. Não, pode falar, vamos usar o nome de João. Tá, outro João. Seu avô aí já tem 19 pessoas disputando esse terreno aí. O João deixou o terreno. E a Júlia, que é filha dele, é dona desse terreno. Certo. A herdeira dele. É a herdeira desse terreno. Aí ela construiu. A casa, o IPTU tá no nome dela. É aquela coisa que você fala assim, poxa, a pessoa acha que o IPTU tá no nome dela, a casa tá regularizada. Mas não é bem assim. O que ela precisa fazer para regularizar, por exemplo? Primeiro a gente tem que entender se o João era proprietário ou possuidor. Tem uma diferença. O Ícaro é proprietário desse copo. Esse copo é seu, mas eu tô sobre a posse dele. Quando o João faleceu, ele era proprietário ou possuidor? A gente vai trabalhar na hipótese de que ele era proprietário, que ele tinha uma escritura, certo? Que ele não comprou de alguém que comprou. Tá. Pronto. Ele era proprietário, ele tinha uma escritura, ele tinha uma matrícula. Aí ele faleceu. Faleceu, aí vem a Júlia, a filha. A filha herdou, foi feito o processo de inventário, ela é herdeira, modificou lá no IPTU, o cadastro, agora, vamos lá, ela construiu. O certo pelo certo, é quando você construir, você ter o aval da prefeitura. Por quê? Eu tenho que ter uma taxa de permeabilidade naquele terreno. Ah, mas por quê? Aí eu já ouvi assim, por que eu tenho que pedir para a prefeitura? O terreno é meu, mas eu tenho que ter uma taxa de permeabilidade ali. Que é norma do município. Sim, olha o tanto de alagamento que a gente tem por aí. Que me permeabilizou tudo. Eu tenho que ter uma taxa de ocupação dentro daquele terreno. Eu tenho um terreno de 5 por 25. Aí eu falo aí que tem 70% da ocupação do terreno. Aí eu vou lá e ocupo 100%, porque eu vou colocar 2 famílias. Quando é feito um loteamento ali, eles fazem todos os equipamentos públicos, contando no número de pessoas que tem naquele loteamento. Se eu tenho um loteamento, vamos lá, fiz um loteamento de 10 lotes, aí eu vou montar um postinho de saúde para atender 10 famílias. Se cada pessoa daquele lote dividir aquele lote no meio e construir mais, esse postinho aqui que é para atender 10 famílias, vai ter que passar a atender 20 famílias. Ele vai aguentar? É uma outra estrutura. Ele tem que ter uma estrutura maior. Se eu tenho uma linha de ônibus, é óbvio que uma linha de ônibus vai passar para atender só 10 famílias, mas é um exemplo. Eu tenho uma linha de ônibus que vai passar para atender 10 famílias. Essa linha vai suportar 20, 30 famílias? Não. Não vai. Eu tenho uma escola, uma creche para atender 10 famílias. Por isso que existem os índices urbanísticos. É óbvio que a gente está trabalhando num cenário perfeito, onde tudo é aprovado. Eu sei, sou brasileira, sei da realidade do Brasil, vim de uma infância muito pobre, eu sei que não é assim que funciona, tá? Mas voltando ao caso da Júlia. Certo pelo certo. Júlia contratou um arquiteto, ou seja, um engenheiro, fez essa obra, licenciou essa obra na prefeitura. Certo? Terminou de licenciar essa obra na prefeitura, ela vai pagar ali o ISS, recolher o ISS na prefeitura e vai recolher esse ISS na Receita. Provavelmente a Júlia não fez isso. Tá, ela vai recolher na Receita, assim, a gente vai falar do cenário perfeito. Recolheu na Receita, fez a dedução mês a mês, chegar no final ali ela tem paga um valor irrisório, não é, mas um valor mais baixo, porque ela acompanhou mês a mês. Se ela comprou um saco de cimento, você concorda comigo que ela já pagou todos os impostos lá atrás? Sim. Ela não tem que pagar de novo, então ela vai apresentando as notas. Olha, Receita, eu tô construindo a minha casa, mas a nota tá aqui, eu já paguei lá atrás. A Receita, beleza, pode seguir, Júlia. No final de tudo, ela tem uma CND. E um alvará, uma BITS, falando, ó, a Júlia me apresentou o projeto tá ok, tá de acordo com, foi construído de acordo com o projeto, a Júlia pode habitar. E a CND, e a Receita vai falar assim, ó, isso aqui a prefeitura falou. E a Receita vai falar assim, ó, Júlia, tá ok. A Júlia pagou todos os impostos daquela construção, ela fez tudo certinho, a mão de obra foi própria, né, que é isento, ou então foi empreiteira, que ela pagou todos os impostos, ok. Vou pegar esse alvará da Júlia, vou pegar essa CND da Júlia e vou levar no cartório de registro de imóveis. E vou averbar. Vou falar assim, ó,
Aí vai ter lá a matrícula, fala assim, matrícula X, um lote de 5x25, na cidade tal, do bairro tal, que pertenceu ao João, tananana, João faleceu, deixou para Júlia. Conforme o alvará, tal, expedido pela Prefeitura Municipal e a CND tal, expedido pela Receita Federal, foi construído uma casa de 100 metros quadrados. Esse é o cenário ideal. Vamos cenário Brasil. Né? Cenário Brasil, que a gente vê muito. O João ainda é proprietário. Ele não está sobre a posse, ele é proprietário, tem a matrícula. Faleceu, deixou para Júlia. Fez inventário, Júlia é dona, proprietária. Júlia foi construindo por situações da vida. Né? A gente sabe, enfim, Júlia construiu sem licenciamento, construiu sem alvará. Chegou um dia, Júlia quer ir embora. Ela fala assim, não quero mais morar, cansei de Ferraz, cansei de Suzana, agora eu vou mudar pra Bahia. Mesmo IPTU no nome dela. O IPTU tá no nome dela, eu quero mudar pra Bahia. O pessoal fala IPTU, água, luz, né? No meu nome. Tudo no meu nome, quero mudar pra Bahia. A Júlia coloca lá uma plaquinha de vende-se no imóvel dela. O imóvel da Júlia hoje vale 600 mil reais. Certo? Você conhece alguém que tem 600 mil reais pra dar uma em cima da outra na mão da Júlia? Não, é muito difícil. Tem até tem, mas sim, é muito difícil. Sim, verdade. O imóvel da Júlia vale 600 mil reais. Aí a Júlia vira, coloca lá na imobiliária. Aí chega o Francisco que quer comprar o imóvel da Júlia. O Francisco fala, olha, eu não tenho 600 mil reais, mas eu vou pedir um financiamento pro banco. Aí o banco vai pegar o documento da Júlia e vai falar assim, Júlia, você tá vendendo um lote ou uma casa? Uma casa com o lote com a casa dentro. Mas aqui só tem o lote. Eu não posso financiar para o Francisco comprar uma casa e um lote, sendo que aqui só tem um lote. Ou você coloca nessa casa esse documento, ou eu não consigo financiar. Se a casa da Júlia não pega financiamento com 600 mil, ela vai ter que ou esperar alguém ter 600 mil, ou confiar, vender nas pedaladas, que alguém vai pagar 600 mil reais para ela. Muito e aí, difícil. Muita coisa pode acontecer. Aí, o que a Júlia faz? Ou ela espera uma anistia, que é um perdão que a prefeitura dá, ou tem municípios que têm umas leis de regularização. Ou seja, a gente vai lá, mede o imóvel da Júlia e fala assim, Júlia, se seu imóvel está nos parâmetros, a gente consegue regularizar, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso. Ou então a gente fala, Júlia, essa parte aqui a gente consegue manter, mas você vai pagar uma outorga onerosa para a prefeitura. Aí a Júlia, ok. Quanto que eu vou investir? Tô alucinando um valor aqui, tá? Você vai investir 20 mil reais. Só que eu tô investindo 20 mil reais para vender um imóvel de 600. Aí a Júlia vai entrar com... E que pode valorizar ainda mais, né? Valoriza. Geralmente. Ao invés de 600, ela pode pedir lá 670. Sim. Aí a gente vai lá, a Júlia entra com esse processo na prefeitura, o engenheiro vai lá, mede tudo, vê quantos metros quadrados tem, entra com esse processo na prefeitura e fala assim, ó... Aqui ela construiu a mais, tem prefeitura que aceita. Ela construiu a mais. Eu posso pagar uma contrapartida financeira? Pode. Então ela vai pagar. E não posso, tem que demolir? Quanto que eu tenho que demolir? Entendeu? Isso vai variar de prefeitura para prefeitura, de município para município. Sim. Aí chega o cenário ideal. O município da Júlia aceitou, a Júlia conseguiu esse alvará, aí ela vai para a Receita. Na Receita Federal ela consegue a isenção desse imposto se ela conseguir comprovar decadência. Aí tem lá uma série de documentos dos quais ela consegue comprovar a decadência desse imposto. Tenho 5 anos de IPTU, já tá, nesse IPTU tá averbada essa área aqui, a gente consegue comprovar. Tenho tal documento, assim, tenho auto de vistoria, tenho isso, tenho aquilo. Tem que analisar. Emitir uma CND, aí ela vai para o cartório de registro de imóveis, averba tudo na matrícula, coloca lá de novo para vender. Aí o Francisco pega esse documento e leva no banco. Aí o banco vai olhar e falar assim, agora eu tenho uma casa e tenho um imóvel. Aí agora eu consigo financiar para você. Pô, legal. E toda essa regularização... Bem técnico, né? Não, é muito bom saber disso, sabia? É muito bom. Tem muita gente que vive nessa situação. Que não sabe. A Júlia é um caso da minha mãe. Ela tem o IPTU, a água, a luz... Tudo no nome dela, tudo bonitinho. Só que ela não tem a escritura da casa.
ela nem sonha em vender aquela casa. Sim. Mas eu tô comentando, né, que é a realidade, igual você falou, é o Brasil de muita gente. Quem diria que minha mãe, antigamente, que já era difícil conseguir construir, isso não era para qualquer pessoa. Não, imagina. Talvez se ela não tivesse a oportunidade de ter recebido um terreno do pai, do meu avô, ela talvez não conseguiria. Não tô falando que ela era incapaz, tô falando das condições da época, da realidade. E aos poucos, trabalhando, ela foi fazendo uma coisinha por coisinha, um cômodo, outro cômodo, outra coisa. Eu não me lembro disso porque quando eu nasci a casa já existia, né? Mas existem muitas situações nesse caso e é um assunto muito importante de levar para as pessoas. E assim, a gente tá falando desse tipo de regularização. Perdão, gente. Imagina. Eu estou com uma tosse aqui, tô me esforçando para atrapalhar o mínimo possível aqui. Mas, digamos, essa é uma forma de regularização. E que é muito diferente daquela questão que entra de uso capião e etc, Sim, né? sim. E que quando utiliza um uso capião e quando utiliza esse tipo, por exemplo, de regularização? O uso capião é posse primária. O uso capião é uma ação. Judicial. Judicial, pode ser judicial ou extrajudicial. Certo. Certo? Na uso capião, como que o engenheiro trabalha? Na uso capião, o engenheiro trabalha como um perito. Para que o advogado, para embasar mais ainda os termos que o advogado vai levantar. Vou lá, faço a perícia, uma topografia georreferenciada e falo, olha, esse lote tem 10 por 30, azimuth tal, tananana. É um processo de perícia. Uhum. A construção tem tantos metros quadrados, o confrontante é o fulano, fulano e fulano, não está sobre área de preservação de ambiental. É um laudo pericial. Tá. O processo da uso capião, quem faz é o advogado. Nesse processo de uso capião, a gente trabalha com o advogado, certo? Mas a gente faz um processo de perícia. A gente está auxiliando o trabalho técnico dele. Tanto que quem vai determinar esse processo vai ser judicial ou extrajudicial? O advogado. Analisando os últimos que eu tenho atendido, o que eu estou vendo hoje. Eu não posso afirmar por A mais B, porque eu não sou advogada, mas Sim. o que eu estou vendo hoje. Entrou com a ação judicial, não tem litígio. O que é litígio? Alguém querendo te tirar de lá, o juiz está dando devolutiva para fazer extrajudicial. Porque o judiciário está afogado. É muita coisa para ver. E no extrajudicial, que é onde você faz diretamente no cartório de registro de imóveis. Certo. E no cartório de notas, que você trata de uma ata notarial, é mais tranquilo de fazer. Não que não seja burocrático. É tão burocrático quanto. Mas é mais tranquilo de fazer. O tempo vai diminuir. Um judicial que você demoraria lá 15, 10 anos. No extra, 2 anos no máximo, 1 ano. Dependendo do cartório. Se for um cartório menor, você consegue em 6 meses. E mesmo assim precisa do engenheiro. Sim, porque o advogado, ele monta a peça do processo. Sim. Só que quem atesta tamanho, quem tem habilitação técnica para atestar tamanho de lote e edificação é engenheiro. E quem tem que contratar o engenheiro é quem está entrando com o processo de uso capião. Depende da maneira que aquele escritório atua. Uhum. O correto, tem escritório que faz como? O escritório capta o cliente, né? Quando o cliente vai fazer a uso capião, geralmente ele vai direto no advogado, que é o advogado. Aí o advogado pode direcionar para um escritório de engenharia ou não. Para fazer essa parte. Mas o cliente fica aberto para escolher os trabalhos técnicos que o advogado indicou, no caso os meus, ou não. Ele pode escolher os trabalhos técnicos de outra pessoa. Sim. Entendeu? E esse trabalho você também faz? Sim. Pô, é o que a gente mais faz na região. Aqui na região é muita uso capião e muita retificação de área de lote. Comprei um lote, mas na verdade ele é menor. Não é que o vizinho entrou no seu lote. Porque antigamente o lote era batido na estaquinha. O seu avô, quando foi lotear lá.
Ele pegou uma trena, ou que seja, uma corda, falou assim, ó, daqui pra cá é tal lote, daqui pra cá é tal lote, loteou e entregou pro povo. Não é que um ou Nem outro... me fala dos lotes do meu avô. Não é que um ou outro sempre tem aquela vida, entrou 10 centímetros, 15 centímetros. Às vezes, não. Tem gente que... Pode acontecer, né? Tem gente muito Enfim. sem noção, né? Mas... Enfim, tem vezes que... Enfim, mas... Às vezes não. Às vezes foi só um erro de... Foi batido na estaca. Isso aqui que eu já vi... Esse aqui foi complicado pra provar que focinho de porco não era tomada. De um lado da rua, fizeram um loteamento aqui. De um lado da rua, lotearam e fizeram lá... Não lembro se foram 10 lotes. Vamos trabalhar aqui com a possibilidade de 10 lotes. Lotearam 10 lotes. Pá. Foram medidas na estaquinha. Pá. Mediu. Sobrou. Teve uma sobra. Só que, por coincidência, essa sobra também tinha 5 de frente. 5 de frente. O que fizeram? Vou fazer mais um lote. A prefeitura foi lá, fizeram o loteamento, cadastrou todo mundo, abriu o PTU de todo mundo. Inclusive desse um que sobrou. Só que no loteamento lá na prefeitura são 10, só que na realidade são 11 na rua. Aí a gente teve que levantar a quadra inteira, levar lá na prefeitura, falar, olha, tá errado. Vocês cadastraram, isso aí foi cadastrado há 40 anos atrás. Aí a gente fez todo um levantamento, voltou na prefeitura e esse homem ia fazer uma uso capião. Ele ia fazer uma uso capião, só que o imóvel dele tava junto com o do vizinho, com 10 metros de testada. Ele tinha o lote B, o vizinho também tinha o lote B, só que o outro vizinho também tinha o lote B. Aí a gente foi contestar na prefeitura e falou, não, mas não tem lote com 15 de frente, porque 5 mais 5 mais 5, 15. A gente ficamos batendo cabeça, e foi fazer a topografia. Sobrou um lote. E esse lote que sobrou, venderam para ele. Aí ele foi fazer a uso capião. E antes de fazer a uso capião, retificou na prefeitura. Abriu o IPTU para ele. Provou por A mais B que... Não sei o que fizeram ali. Provou por A mais B que o lote dele estava ali. Porque eu não sei como que não viram 5 metros de frente por 30 de fundo. Pra gente poder pegar uma certidão pra entrar com a uso capião. E é engraçado, né, essas coisas, porque eu conheço um caso, inclusive, uma cooperativa que é cliente da Uniconte Contabilidade, aqui da Zona Leste, ali no próximo do Itaim Paulista, São Miguel Paulista. E essa cooperativa, como que ela começou? Primeiro que uma empresa foi lá e fez um loteamento. E aí várias pessoas foram comprar, anos atrás. E todo mundo comprou, todo mundo tava feliz, construindo a casa, tal. De repente, chegou uma notificação para todo mundo. Já vi tudo. Peço que vocês saiam da minha propriedade. E aí todo mundo, oxe, como assim? Saiam da minha propriedade? Aí começou um processo judicial, né? Porque as pessoas compraram aquele loteamento e automaticamente não era de quem vendeu. Aí que a gente fala da escritura. Exatamente. Eu não sei te falar como que compraram, o que foi analisado, né? Mas conversando com a presidente da cooperativa, eles montaram uma cooperativa para comprar aquela área e desmembrar ela. Para poder fazer um condomínio para depois desmembrar. Não foi nenhum condomínio, mas foi quase um condomínio. Dava para fazer um condomínio, mas na cabeça deles eles não querem condomínio, eles só querem desmembrar para cada um ter o seu lote, ter o CEP bonitinho da rua e tal, e depois cada um viver sua vida. E eles estão nessa luta e estão conseguindo. Sim, você consegue. Não, são muitos anos. Inclusive, a prefeitura foi lá, colocou asfalto, fez o CEP de todo mundo. Eles estão pagando o imóvel para o proprietário, estão pagando o arquiteto para fazer toda essa parte da regularização. Sim. É um custo demais, meu. Isso aí, ainda bem que eles conseguiram, pelo que você está me falando aí, eles conseguiram um acordo com o proprietário. Teve esse acordo. Existem situações que não tem. O proprietário falou, vocês querem ficar, vocês compram. Existem a maioria... Passa de 1 milhão, hein? O imóvel lá. Como que funciona? O Ícaro tem um imóvel, um terreno. Começa sempre um terreno.
O Ícaro tem um terreno, vendeu pra Poliana. Como é que é o nome dela? A Marina. Marina. Poliana comprou do Ícaro, na palavra, pagou pro Ícaro, há anos atrás. Chegou um determinado momento que a Poliana falou assim, eu tenho tanto terreno, não quero mais esse terreno, vou vender pra Marina. Aí eu peguei e vendi pra Marina contrato de compra e venda. Você não passou a escritura pra mim, e eu não passei escritura... e eu não passei escritura pra ela. A Marina foi e vendeu pra... Adriana. Tá rica, hein, Adriana? Adriana comprou. A Adriana foi a última. A propriedade é do Ícaro. Matrícula, ou seja, transcrição, Ícaro. Então devolve. Ícaro passou pra Poliana. Poliana passou pra Marina. A Marina passou pra Adriana. Beleza? O Ícaro chegou em certa idade, uns 90 anos, Deus levou. Só que Coitado do Ícaro. Não, 95 anos, tá bom? 95 anos Deus levou o Ícaro. Ficaram os herdeiros do Ícaro, né? Como que a Adriana vai ter garantia que os herdeiros do Ícaro têm boa fé? Aí os herdeiros do Ícaro falam, nossa, meu avô tinha um terreno. Às vezes as crianças nem sabem. Nada, às vezes nem sabem. Tinha um terreno, é meu. Só que aí, passou tempo, a Adriana construiu, a Adriana paga o IPTU, a Adriana faz tudo. Aí chega uma notificação, Adriana, pega as suas coisas e vai embora. Construir uma casa, põe sua casa nas costas e vai embora. A Adriana vai desocupar o terreno? Ela não vai. Mas ela vai ter uma dor de cabeça. Porque ela vai ter que arrumar advogado de última hora. Ela vai ter que pegar um dinheiro da onde ela não tem. Talvez não tinha, é verdade. Vai ter que provar por A mais B que tem 30 anos que ela tá ali. Aí ela vai ter que fazer uma usucapião comprovando ali, animus domini, posse mansa e pacífica. Vamos lá, animus domini. Ela tá agindo como dono, tem posse mansa e pacífica e não tem ninguém querendo me tirar daqui. Se tem os herdeiros do Ícaro querendo me tirar daqui, então já não posso ir para essa judicial. Aí eu tenho que entrar numa ação provando que essa reintegração de posse que o seu herdeiro tá fazendo para mim é inválida. Dá muita dor de cabeça. É verdade. Dá muita dor de cabeça. E eu tenho outro caso também de um conhecido que ele tem um terreno no litoral. Casa na praia. É um terreno. E aí eu tava conversando com ele em um churrasco, certo, ano passado, e eu falei, poxa, vou fazer uns investimentos lá no litoral, conversando, trocando experiência. E ele falou, cara, você acredita que eu tenho um terreno lá? Eu falei assim, putz, sério? Bem onde eu tava falando. Ele falou, cara, sério. Ele falou, só que eu nem sei se existe mais esse terreno. Aí ele falou, na verdade, né, eu tenho a esperança de que exista, né? Aí eu falei, como assim você não sabe que existe um terreno? Aí ele falou, eu acho que faz uns 10 anos que eu não passo lá, que eu não sei, não vejo. Aí eu falei assim, sério? Ele falou, da última vez que eu tava conversando com a prefeitura lá, porque ele falou que trabalhava numa empresa, e aí tinha uma empresa loteando muito barato, numa época, há muito tempo. E aí ele comprou, fez contrato de compra e venda, não sei o que, não sei se ele fez escritura, o que fez, ou se foi contrato de compra e venda, não vou saber. Mas aí ele falou que antes ele ia lá ver o terreno, aí uma vez ele falou que nem sabia onde era o terreno dele. Aí ele foi na prefeitura e falou com a prefeitura, pra prefeitura mostrar qual que era o terreno dele. Planta quadra e mostrar. Aí a prefeitura falou, tá, você quer que eu mostre pra você lá no seu terreno, onde que é o seu terreno? Aí ele falou assim, ele disse que a prefeitura cobrou na época R$1.200, ele não quis pagar pra prefeitura. Por uma planta quadra? Eu não sei o que é planta quadra. Planta quadra, vamos lá, fez loteamento, a prefeitura fez loteamento, você tem que apresentar na prefeitura o projeto de loteamento. Aí a prefeitura fala, não, ok, eu vou aceitar. Aí a prefeitura vai cadastrar aqueles lotes pra cobrar IPTU. Tá. Aí, beleza, vou entrar com uma ação qualquer que seja. Aí eu vou na prefeitura e peço uma planta quadra, ou seja, eu quero uma planta daquela quadra daquela planta do loteamento. O seu imóvel é esse, seu lote é esse, de IPTU esse, tá. Mas isso é só na planta. Isso. Não é lá no imóvel em si. Ele queria que o pessoal fosse no imóvel. Demarcar o imóvel, né? Eu não sei. Eu sei que ele falou que cobraram 1.200 e ele não quis. Aí ele falou, eu não sei como que tá. Eu acho que não existe mais. Ele paga IPTU? Falou que sim. Paga tudo direitinho. Aí eu falei, cara, dá uma volta lá nesse imóvel aí, porque, 10 anos, tudo pode ter acontecido. Fala pra ele pegar a planta quadra. Ele tem acesso lá ainda, Ícaro?
A prefeitura, ele vai lá direto? Não, ele nunca mais foi. Ele nunca mais foi lá. Gente! E aí eu fico... Tá doando lote assim, dom pra mim. Eu falo assim, né? Do jeito que eu sou ansioso, se eu compro um terreno, eu ia passar em frente todo dia. Eu ia fazer... Pra saber como que tá o terreno. O meu terreno ainda tá lá? Deixa eu dar uma olhada. Então, tá, eu moro numa rua, aí tem a rua de cima, na outra rua, meu marido tem um lote lá. Pois a gente passa lá direto, lá na frente, pra ver se o mato tá alto, se não tá, porque a gente cuida e tudo, né? E a minha sogra sempre pede pra passar, porque a minha sogra quer que sempre seja, né, baixinho. A gente só falta morar, lá tem plantação e tudo. Imagina se... Então. É porque tem gente que não liga, né? E do lado da minha casa, quando eu era molequinho, tinha um terreno do lado. Nossa, o senhor ia carpir toda semana lá. O meu finado sogro. Carpinava lá, ó, pelo menos, juro pra você, umas 2 vezes por mês ele tava mexendo em alguma coisa lá. E aí quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, mas tem gente que não liga, né? Sei lá, aí eu falei pra ele, mas e se uma pessoa invade lá, ó, você sumiu? Aí ele falou, mas se alguém entrar com o uso capião, de alguma forma eu vou ser mencionado. Sim. Aí isso é verdade. Aí ele falou, eu tenho como provar que eu sou o proprietário. Eu falei, mas você não tem medo só de ter dor de cabeça? Ele falou, Eu falei, O que ele tá fazendo é animus domini, agindo como dono e pagando os tributos. Ele está agindo como dono. Aí numa outra, isso aí, se ele, que nem ele falou, e se uma pessoa for entrar com a uso capião lá, existe o uso capião que você consegue entrar com 2 anos, mas salve algumas situações. Geralmente é com 10. Se ele tá indo lá carpir e tudo, ele não vai deixar uma pessoa passar 10 anos lá. Não, então. O que eu já atendi um cliente? Já atendi um cliente assim. Uso capião também. Ele comprou, por contrato de compra e venda, um imóvel de 10, eu não lembro se era 10 por 50 ou era 7 por 50, ali em Ferraz. Aí, comprou meieiro, esse lote dava saída para as 2 ruas, comprou meieiro com a cunhada. Então, ficou 10 por 25 para um, 10 por 25 para outro. Conheceu uma pessoa que estava passando por necessidade. E deixou essa pessoa que estava passando por necessidade ficar nesse lote. Lá embaixo tinha uma casinha velha, deixou essa pessoa ficar nessa casinha. O tempo passou. E essa pessoa era muito velhinha e acabou ficando 18 anos. Só que ele sempre ia lá na parte de cima do lote, carpia, papapá. Um belo dia, ele recebe uma notificação, mesmo sem... E ele pagava IPTU. Ele que pagava IPTU. Mesmo sendo posseiro, não sendo proprietário, ele recebe uma notificação. Ficou sabendo que a pessoa do de baixo estava entrando com um processo de uso capião. Ele contratou um advogado para entrar com um processo de reintegração de posse. Só que vamos lá, já tinha 18 anos que essa pessoa estava ali. O que o juiz entendeu? O que o juiz falou? Ela vai ficar com a metade do lote. O senhor vai ficar só com a metade de cima. Ele perdeu metade do lote, tinha saída para as 2 ruas. O juiz deu improcedente, ela queria tudo. Ele deu improcedente, mas a metade de baixo, que era onde tinha essa casinha, onde essa pessoa ficava, ficou para essa senhora. E o meu cliente ficou com a parte de cima. Agora, 20 anos depois, agora a gente está entrando com o processo da uso capião. E a gente, inclusive, teve que anexar essa sentença que o juiz deu lá atrás, numa posse. Comprovando que era dela, que era dele. Comprovando que esse pedaço metade do lote é dele. Metade do lote é dele, porque o certo... Ele tem contrato de compra e venda do lote como um todo. O certo mas ele tem uma decisão que o juiz... Mas ele perdeu metade do imóvel, sim, porque foi deixar os outros ficar lá. É muito complexo isso de deixar, abandonar. A sorte dele é porque, assim, ele era uma pessoa que cuidava, ele pagava o IPTU, né? Existem situações e situações. Eu sei que é muito amplo esse negócio de regularização, invasão, e o pessoal gosta muito da uso capião e fala assim, eu já dei a uso capião aqui. Eu faço o laudo para uso capião, né? Existem advogados que têm muito mais propriedade para te falar de uso capião do que eu. Mas existe uma grande diferença entre você ter o direito da uso capião e você, de fato, gozar desse direito da uso capião. Uhum. Para você gozar desse direito da uso capião, você tem que ingressar com uma ação. Sim. Porque senão você vai acontecer que nem o meu cliente. Você vai ter que contratar um advogado para provar por A mais B que aquilo ali é seu.
perigando perder a metade do que é seu de fato. Aí você fala, Poli, qual que é o jeito certo de fazer? A maneira certa de fazer? Como que funciona? Ícaro vendeu para Poliana o imóvel. Não tem que estar lá no contrato. Existe o contrato de compra e venda, mas não tem que estar assim, ó. Ícaro, Jean, casado com Suelen, mora vendedor. Poliana, casada com Vinícius, compradora. Não é assim. Isso é um contrato de compra e venda. Isso, você tem que dar publicidade. Como que funciona? Cartório de notas. Vai ali no Emanuel, no cartório de notas de Poá. Top. Lá em cima vai ter... Como que as pessoas falam, como que é uma escritura... Meu finado sogro jurava por Deus que o imóvel dele era regular. Eu tive que ir na prefeitura, o Geraldo era uma benção, mas também eu tive que pegar o Geraldo, levar na prefeitura e falar pro pessoal, falar assim, pra prefeitura não, no cartório, não, isso aqui é um contrato de compra e venda, desculpa. Isso aqui é um contrato de compra e venda, isso aqui não é uma escritura. Falei, Geraldo, isso não é uma escritura. Como que você olha e sabe, abriu a gaveta lá, como que você sabe que se é um contrato de compra e venda ou uma escritura? Contrato de compra e venda, vai estar lá o nome da pessoa que vendeu, o nome da pessoa que comprou, o valor, as parcelas. Como foi combinado, né? Como foi combinado. Isso é uma coisa. Todo mundo assina, leva lá para reconhecer firma da assinatura. Uma firma de assinatura tá lá, R$12 no máximo. Sim. Você vai gastar uns R$48. Nunca que uma escritura é R$48. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que você vai avaliar, como que funciona a escritura. Você vai pegar a escritura, lá em cima geralmente tem o nome do cartório. Cartório tal. Aí vai falar assim, aos dias, fiz a minha escritura hoje. Aos 5 de fevereiro de 2025, a senhora Poliana, engenheira civil, casada, papapá, vendeu o imóvel, o objeto da matrícula X do cartório tal, para Ícaro Geano, valor de tantos R$1.000. Lá embaixo vai estar o valor do tributo. Vendeu tantos R$1.000. Pagou tantos por tantos reais de ITCMD, de ITBI. Pagou tanto pro Estado, pagou tanto pro cartório e lá embaixo o valor que você pagou total. E isso é uma escritura. A escritura dá publicidade, torna público. Pegou essa escritura, leva no cartório de registro de imóveis. Para quê? Pegar a matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento. Lá vai ter todo mundo que já foi dono. Lá vai ter como essa certidão nasceu. Qual que é o número do lote, quadra, onde, de onde foi tirada. Ah, é de uma gleba maior? Saiu da transcrição tal. Agora o dono é o Ícaro. É desse jeito que faz. Show. Contrato de compra e venda, a gente sabe da realidade. Sim. A gente sabe da realidade do brasileiro. Mas o contrato de compra e venda não é o ideal. E é um risco muito grande, É um risco muito grande. Ó, eu sei que a gente tem muito assunto. A gente nem entrou em invasão, né? Nem falamos muito sobre isso. Mas nós estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. E eu falo pra você, ó, você falou, né? Nossa, aquela apresentação. Mas, eu postei um status aqui, o pessoal já começou a falar pra Poliana, manda um abraço. A Michele falou, fala pra Poliana mandar um abraço, depois me responder no zap. Vixe, mesmo? Ai, caramba. Aí já tá sendo... Eu mandei mensagem pra menina, viu? Olha lá. Ela falou assim, convidei ela pra um evento amanhã. É isso mesmo. Eu falei, olha só, essa Michele, eu vou te contar, viu? Fala pra ela que meu celular descarregou. Conta a verdade pra ela. É verdade. Tá carregando Michele, ó, vou te contar a verdade, tá? Ela falou que não quer te responder. Mentira. Brincadeira, ela chegou realmente, pediu meu carregador e tá ali, ó, com as meninas do celular dela. Não, mas a Michele, nossa, é sensacional. A gente tá falando dela, inclusive. Sim. E eu falo pra ela, já convidei ela pra vir aqui, mas ela fica só correndo da gente, tem vergonha, fala que não tá preparado, mas existe isso de não estar preparado, ter vergonha. O importante é vir e tomar esse café, né? A gente bater esse papo. Tomar esse café não, que a gente tá tomando água aqui, né? Mas bater um papo, dialogar, falar de network. E é isso que é interessante pra nós. A gente tá há mais de 1 hora, você acredita? Sério? A gente tá cerca de 1 hora. Aqui pra mim tá 1h20, mas ali já deve estar quase 1h25. Aí, falei. Caramba. E a gente vai falando, né? Mas, Poliana...
infelizmente, nós vamos ter que, desta vez, encerrar o nosso papo. Mas nós vamos ter mais oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Gostei muito de ter entrado nessa parte técnica, de você ter explicado, tirado essas dúvidas, as minhas dúvidas, né? E eu vou pedir pra galera que tá assistindo a gente, quem tiver alguma dúvida, e eu vou pedir pro pessoal também da nossa produção deixar o seu contato lá. Mas se você quiser, já fala aí suas redes sociais, como que a galera te acha. Caso alguém queira fazer uma regularização de um imóvel, usa o capião, ou até mesmo desmembrar desmembrar ou desdobrar um terreno, como é que fala? Depende. Ah, tem as duas coisas? Então, se você quiser desmembrar, desdobrar, fica à vontade. E também pra galera, se quiser tirar uma dúvida, conversar, fazer um papo, bater um papo com você, como que o pessoal te acha? Conta aí pra gente. Pelas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, poliana.engenheira, ou engenheira.poliana. Depois eu vou deixar escrito. Tá. E tem o Instagram da empresa, @pvregularização. E tem o site da empresa também, pvregularização.com.br. E aqui tá poliana.engenheira. Isso, poliana.engenheira. @poliana.engenheira. Isso. Top demais. É isso aí, galera. Mais uma vez, gratidão por você ter disposto desse tempo de vir aqui. E eu tô falando lá, mas é pra falar ali. E muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu carisma. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para todo mundo, assim como foi para mim e vai ser também. E eu gostaria que você deixasse para a galera, eu peço para todos os convidados que vêm aqui, uma mensagem, né? Pode ser qualquer tipo de mensagem para você motivar alguém ou para você encorajar alguém que queira empreender e às vezes a pessoa tá na dúvida. É igual você falou, eu fui empurrada a empreender, não tive essa escolha, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir passar uma mensagem bacana. E eu vou deixar você à vontade para você falar aqui, ó, com essa câmera que tem quase 6.000 inscritos lá no nosso canal. Gente, que difícil, né? Não é difícil não, você é uma pessoa inspiradora. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para passar. Se eu pudesse passar algo para alguém hoje, não desista dos seus sonhos. Se você tem uma meta, vá até o final. Você falou assim, não vou esperar ter um iPhone do ano para poder fazer stories. Eu não vou poder, eu quero ser empresário, eu não vou esperar ter um ponto comercial. Meu primeiro escritório foi a mesa da minha cozinha. Comece por onde você tem. Comece com o que você tem. Estude o mercado. Estude o seu produto. Confie, acredite em você. Acho que mais difícil, quando as pessoas veem você acreditando em você, aí as pessoas começam a acreditar e apostar. Agora, se você mesmo não acredita, não confia em você, aí, meu amigo, você tem um problema. Então, se é sobre empreendedorismo, confie no seu produto, conheça o seu produto, estude o seu produto e confie em você. Só depende de você. Vai depender dos outros? Em determinado momento, vai. Mas o que faz o CNPJ girar é o CPF que está por trás. Então, confie em você. E é isso. Aí, tá vendo? Quem disse que ia ser difícil foi natural. É isso aí. Mais uma vez, gratidão. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor ter você aqui. E para quem está nos assistindo, gostaria também de agradecer por você ter ficado até aqui. Comenta nesse vídeo aí, se você tem alguma dúvida, pode colocar que a gente encaminha para a Poliana, mas nós vamos também deixar os contatos dela para vocês poderem bater esse papo com ela também. E muito obrigado por você estar aqui. Compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, até porque todos os episódios que a gente faz aqui são episódios top. Gratidão, um beijo no coração. E até o próximo episódio. Valeu. Obrigada.